Aí, eu coloquei para gravar, então se aparecer uma mensagem, você só dá um ok. É só para autorizar a gravação. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos lá para mais um encontro de hoje. Nós já mandamos um material, né, um PDF para os irmãos. E para quem não tiver, depois a gente pode estar enviando, pode solicitar aqui mesmo, para que a gente possa vocês possam estar acompanhando, né, o nosso material. Uma coisa importante, a gente tem uma sequência de um material, de uma apostila de mais ou menos, se eu não me engano, 48 lições, né. Mas a ideia é que a gente vai ter outros estudos aqui, a gente está usando como base a nossa apostila, mas nem sempre a gente vai ser sequencial, né. Então se você abrir o PDF lá, ou quem tem apostila física, nem sempre a gente vai seguir uma sequência da apostila, embora a gente vai trazer as lições da apostila, outros materiais, conforme Deus for ministrando aos nossos corações. E hoje, a gente quer ministrar essa lição para você que tem a apostila, depois você pode acompanhar também, sobre que Deus, ele nos ama. Amém? Então nós iremos conversar hoje sobre essa lição 10, a lição 1.10, que fala Ele nos ama. Amém, meus irmãos? Então iremos falar sobre isso nessa noite. E aí ele já vem com uma base, ele já vem já com um desenho, né, com um texto base aqui, que é 2 Coríntios 5,14, que ele fala o quê? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Amém. Amém. Eh, Então, vamos lá. Esse é o nosso texto base, ele nos ama, ok? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai ter alguns textos base, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto de 2 Coríntios, eu não sei se faz sentido para você, primeiro de tudo ele vai falar que o amor de Cristo nos constrange. Você já ficou constrangido com alguém? Você já ficou constrangido com alguma atitude? Você já ficou constrangido? O que que é ficar constrangido? É meio que você ficar sem graça, tamanha atitude de um terceiro, né? É mais ou menos isso, né? Você ficar constrangido é mais ou menos você ficar constrangido com uma atitude de um terceiro. Já aconteceu com você? Poxa, realmente um constrangimento, né? Então muitas pessoas falam: "Poxa, uma situação foi constrangedora". É meio que um misto de vergonha, de você não saber como agir, às vezes é uma situação, por vezes, embaraçosa, não estou dizendo que é o caso aqui, mas o constranger, ele realmente gera em nós um sentimento de: "Poxa, eu não mereço". O constrangimento, vou dar um exemplo, né. Quantas pessoas, às vezes, recusam presentes, né, ou às vezes ganham um super presente e ficam: "Meu Deus, eu não merecia isso. Meu Deus, como que eu vou retribuir?". Nossa, né, às vezes alguma pessoa tem alguma atitude com você, né, às vezes te cede um lugar numa fila, por exemplo, ou uma pessoa, enfim, tem alguma atitude com você que às vezes te gera um certo constrangimento. Isso é muito interessante. Uma história bíblica, né, uma parábola que me lembra muito sobre constrangimento, é a parábola do filho pródigo, né, que ela é bem conhecida, né. A parábola do filho pródigo é uma parábola que o pai, ele constrange o filho. Por quê? Porque o filho fez tudo errado, gastou toda a herança, fez tudo que não deveria, várias coisas, mas aí por fim o pai pega e dá uma festa para ele. Ele dá o novilho gordo, ele dá o melhor, mesmo que o filho saiu, gastou, pecou, fez muita coisa errada. E quando ele volta para casa, o que que ele pensa? Pô, meu pai vai me bater, meu pai vai brigar comigo, mas o que que o pai dele faz? Ele dá uma festa pro filho. Ele dá uma festa pro filho. Você acha que aquele filho ficou constrangido ou não ficou? Com certeza, com certeza. E a gente vê que, na verdade, a gente vê, né, se a gente for parar para olhar para nós,
olhar o que nós merecíamos, a grande verdade é que a gente olha para o amor de Deus e fica constrangido. Se você não fica constrangido com o tamanho do amor de Deus, eu acho que você não entendeu bem o que ele fez por você. Se você não ficar constrangido assim, caramba, eu não sou merecedor. E é isso que o evangelho faz conosco. De fato, nós recebemos esse perdão. Nós recebemos esse presente que é o filho se colocar na frente para ser sacrificado em nosso lugar. Então, meus irmãos, esse é um princípio fundamental da vida com Deus. Você precisa entender o quanto ele te ama. E você vai entender, cara, eu sou tão amado, a ponto de ficarmos constrangidos, como diz 2 Coríntios 5,14. Amém, meus irmãos? Amém? Faz sentido isso para você? Amém. Então, vamos lá. Vamos lá para os nossos textos, então? Vamos para o nosso texto base. Na verdade, tem alguns textos. Vou deixar se você quiser abrir ou você pode acompanhar na tela. Tem dois textos que eu coloquei aqui na nossa tela. Então, Romanos 8, versículo 38 e 39. Romanos 8, versículo 38 e 39 fala o seguinte. Ele fala: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Poderoso, né? Então, primeiro de tudo, a gente entende que o amor de Cristo nos constrange, né? Então, ele nos constrange. E além de nos constranger, nada pode nos separar. Então, essa é a segurança do Filho de Deus. Essa é a paz do Filho de Deus. Por quê? Porque, primeiro, que ele nos constrange, ele nos gera esse sentimento de estarmos constrangidos em sua presença. Segundo, nada pode nos separar. E isso é poderoso, meu irmão. Mesmo que você ache, e agora que me veio na mente, eu vou continuar usando como exemplo a parábola do filho pródigo. Mesmo que o filho fez o que fez, ele continua sendo filho daquele pai. Então nada pode separar, nem a morte, nem a vida, nenhum poder, nada na criação pode te separar do amor de Deus. E esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas vão dizer, poxa, tá, mas nada pode nos separar do amor de Deus, mas como às vezes tem alguns irmãos que se afastam, alguns irmãos que se desviam e assim por diante. A questão é que a vida com Deus ela é uma via de mão dupla, ela é um relacionamento, certo? A grande verdade é que sempre que você procurar, Deus está disponível. Sempre que Deus procurar, Ele está ali. Sempre que você precisar, o amor dele está disponível. A questão é que as pessoas, por vezes, elas não se expõem a esse amor ou se afastam desse amor. Mas a grande verdade é que Deus está sempre no mesmo lugar, com o mesmo amor, com a mesma expectativa, com o mesmo anseio, né? A própria parábola do filho pródigo vai dizer que o pai sempre, no final do dia, o que ele fazia? Ele ia lá ficar de olho para ver se o filho estava vindo ou não. Então a gente precisa entender, tá? Esse amor, ele não passa. Glória a Deus por isso. Esse amor, ele não passa. O amor de Deus não passa sobre nós. Porque nada pode nos separar. Nada. Por isso que é constrangedor. Porque mesmo que eu peco, Deus ele me ama. Mesmo que eu me afasto, ele me ama. Mesmo que eu às vezes me desvie e caiga em tentações e adore outros deuses, ele continua me amando. Então é constrangedor você saber que alguém sempre está te amando, mesmo que às vezes nós não conseguimos retribuir esse amor. Amém? Então esse é o ponto. Esse é o ponto da vida com Deus. Por isso que o amor de Cristo ele nos constrange. E aí agora a gente vai para nossas perguntas, para a gente responder aqui no chat, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui.
né? Ó, a Tia G colocou lindo isso, amém. É lindo demais, é uma bênção mesmo, né? E aí tem 3 perguntas para você responder aí no chat. Se você quiser ser breve, se você quiser ser um pouco mais preciso, fique à vontade. Mas eu queria que você te respondesse aqui no nosso chat 3 perguntas. Então a primeira pergunta é: qual foi a forma de Deus nos amar? Primeira pergunta. A segunda é: você conseguiria amar alguém mesmo ciente que a pessoa trairia você? E a 3 é: é possível Deus não nos amar em determinada área da nossa vida? São 3 perguntas que são bem, que faz a gente dar uma refletida, hein? Faz a gente dar uma pensada. Então responda aí 3 perguntas. Qual foi a forma de Deus nos amar? A pergunta 2, que é bem séria, né? Você conseguiria amar alguém, mesmo ciente que a pessoa trairia você? E terceiro, é possível Deus não nos amar em determinada área das nossas vidas? Bora. Então vamos lá, vamos começar já a ler aqui as respostas. Ok. Ó, Adriana colocou aqui, ó, entregando seu único filho para morrer por nós. Entregou seu filho, difícil, mas possível em Jesus. Não. Ah, tá, deixa. Resposta 1 aqui, né? Entregando seu filho. Entregou seu filho. A resposta 2, difícil, mas em Jesus é possível. 3, não. Ele não se agrada do pecado, mas ele nos ama. 2, acredito que sim, amor de Deus incondicional. Isso é muito louco, né? E aí, né? Qual foi a forma de Deus nos amar, né? É claro que aqui a gente está falando sobre a gente vai muito na questão do filho, né? Da cruz. Mas é muito incrível que o amor de Deus é desde sempre, né? A gente vê desde o início da história da humanidade, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança por amor, né? Um Deus cheio de amor que quis se multiplicar, né? Criando o homem à sua imagem e semelhança. Então lá no início já houve já a forma de Deus é multiforma, podemos usar assim, né? Desde a criação do homem, mesmo o homem caindo em pecado, ele cobrindo Adão e Eva. Então Deus sempre cobriu e cuidou, né, de nós e de alguma forma cuidou de nós e que sempre quis ter relacionamento conosco. Mas é óbvio que o ápice, né, nós podemos chamar assim, foi o seu único filho, né? João 3,16. Que a gente conversou ali um pouco, nem chegamos ali, né? Mas tá aqui, ó, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo. Então, olha só, ele mandou o seu Filho não para condenar, olha só o tamanho do amor. Ele poderia condenar, mas ele enviou o seu Filho para não condenar, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Isso é poderoso, meus irmãos. Olha só. Então, quando a gente para analisar isso, é muito sério, o amor de Deus. Então, isso que é poderoso. Então, João 3,16, ele vai falar isso para nós, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele fala, pois enviou seu Filho ao mundo não para condenar, não há condenação, mas para que fosse salvo. Esse é o ponto. Não há condenação. Esse é um ponto crucial. Por isso que é um amor constrangedor, porque a expectativa, né, o correto, vamos colocar assim, entre aspas, era ele vir para condenar, mas ele veio para
salvar. Assim como na parábola do filho pródigo, né? A ideia era o filho levar umas palmadas do pai, mas ele foi recebido com uma festa. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então vamos lá, continuando. E aí, ó, 3, não é possível, pois Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Amém. Então, a forma de Deus nos amar tem a cruz, o seu amor, tudo que nós acabamos de falar aqui. Glória a Deus por isso. Ô, minha caneta não tá pegando? Aí. A cruz. Você conseguiria amar? Essa pergunta é muito cabulosa, né? Você conseguiria amar alguém mesmo ciente que a pessoa trairia você? É mais ou menos assim, né? Porque a grande verdade, assim, ó, por vezes, cara, é cruel, né? Você pensar por esse prisma. Mas é a verdade. Eu fico pensando assim, né? Jesus morreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Nós não tínhamos nem nascido. Mas estamos falando de um Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Então ele sabia o meu e o teu pecado, mesmo depois da conversão, mesmo depois do batismo, e mesmo assim ele falou, mesmo assim eu quero morrer. Ele poderia dizer, não, ele não merece, esse aí não merece, mas não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça, tem a ver com. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, isso é poderoso. Então, essa é a loucura do amor de Deus, né? Então, quando você lê essa pergunta 2, você cai muito no versículo base, né? Você fica constrangido. Caramba, eu traio muito a Deus. Quantas das vezes, né? Quantas traições? Ah, Rafa, mas não adoro outros deuses, né? Mas às vezes é só uma olhadinha, né? É só um olhar para o eu, né? Porque a palavra afirma, né? Que ele vem a nós e nós falamos isso no último culto, né? Acho que todos aqui estavam no culto, né? Que esse Espírito Santo ele tem ciúmes, fortes ciúmes, né? Fortes ciúmes. Então nós realmente ficamos constrangidos com esse tipo de pergunta e com a resposta dele. É possível Deus não nos amar em determinada área da nossa vida? Ele nos ama por completo, ele comprou o pacote completo. É um casamento, né? Você não compra só a parte boa, ele compra tudo. Então, de fato, ele nos amou por inteiro. Embora existam práticas, como até alguém colocou sobre o pecado, sobre Deus não tolerar o pecado, de fato é verdade, mas Deus ele comprou o pacote completo, por isso que ele nos ama de forma até, acho que a tia Gia, alguém colocou aqui, de forma incondicional. Esse é o amor de Deus por nós. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá então, vamos ler e meditar aqui o nosso conteúdo aqui, ó. Olha só. Incrível e inexplicável amor de Deus por nós. Embora muitos de nós pensemos que amamos a Deus, a grande verdade é que Ele nos amou primeiro. Nós somos tão limitados sobre amor, porém, aquele que nos ama é perfeito na sua vinda, que é Ele que é o amor, e tudo que é imperfeito desaparecerá. Esse é o ponto. O Evangelho não tem a ver com nós amarmos a Deus. O Evangelho tem a ver com Deus veio e nos amou. Eu acho que isso nos liberta da religiosidade. Porque a religião vai dizer que eu preciso fazer coisas para Deus para ser aceito. Mas o evangelho diz que Deus, ele nos amou. Entendeu? Deus, ele veio. E esse é o ponto. Então, por vezes, o nosso papel é se deixar ser amado, né, por esse Deus. E às vezes nós que realmente queremos conquistar esse Deus, mas a grande verdade é que não há nada que nós possamos fazer para conquistá-lo, porque a grande verdade é que ele veio até nós. Então esse é um ponto crucial. Então o evangelho é Deus nos amou e Deus nos ama. E o processo do constrangimento nos leva a buscar dentro do que nós podemos, da nossa limitação, a ser obediente a esse amor, viver esse amor, né? Mas a gente nunca pode entrar num processo de compensação, senão a gente realmente vai desenvolver uma veia religiosa,
né? De acharmos que realmente nós alcançamos o favor de Deus e que nós merecemos bênçãos e que nós merecemos algumas coisas porque fazemos outras, aí a gente cai num problema. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Falhamos diariamente, porém isso não faz com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama incondicionalmente, porque sua essência é o amor. Ele não ama como nós, que muitas vezes amamos aqueles que nos fazem o bem ou que estão de acordo com nossas ideologias. Ele nos ama porque ele é o amor. Esse é o ponto, né? Então, de fato, o nosso amor terreno, ele é um amor de reciprocidade, né? Tanto é que quando a gente vai conversar com pessoas que estão querendo namorar, que querem casar, geralmente qual que é o conselho? Tem que ser recíproco. E tá certo, né? Mas as pessoas usam assim, não, um dos pré-requisitos é tem que ter reciprocidade, né? E o que a reciprocidade ela gera também em nós? Ela gera cobrança, certo? Por quê? Porque se eu fiz, você tem que fazer. Se o marido fez, a esposa tem que fazer. Se ele fez, eu tenho que fazer. Então, começa a virar uma competição ou começa a virar uma grande dívida e aí começam a gerar as amarguras. Ah, porque eu faço, ele não faz nada para mim, ela não faz nada. Isso pode ser em amizades, pode ser em família, qualquer coisa. E aí que vem os problemas, né? Problemas conjugais, problemas sociais, é por isso, né? Problemas no trabalho, eu faço mais que ele, eu mereço mais. Então a gente começa a trabalhar por compensação, né? Então isso é que gera muitos problemas. Por isso que nós entendemos que não existe reciprocidade no nosso relacionamento com Deus. Que a grande verdade é que a gente não consegue competir à altura, né? Nós não conseguimos dar à altura. Então o nosso papel não é ser recíproco, né? Ser recíproco com Deus. Dar, pagar. O nosso é aceitar, né? Esse amor. Esse é o ponto. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, de verdade, porque é uma bênção. Vamos lá. E aí, muitos de nós acreditam que a bondade de Deus apenas se faz presente nos bons momentos, mas isso não é verdade. A bondade dele está em momentos difíceis que talvez não entendamos, mas sempre ali ele está. Muitas das vezes, muitas das situações difíceis que passamos é o Pai nos ensinando a amadurecer e sempre está cuidando de nós. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Leia 1 Coríntios 13, é uma explicação do amor. Nos mostra um amor perfeito. Deus é perfeito, nos ama de forma perfeita. Levantamos alguns pontos dessa passagem bíblica. Então vamos abrir brevemente. É um texto muito conhecido. Esse texto que bomba nos casamentos, né? Que é 1 Coríntios 13. Que porventura é um capítulo que tem 13 versículos. Olha só. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada serei. Isso que é muito interessante, porque às vezes a gente precisa tirar o amor sentimento e a gente precisa colocar o amor pessoa. Quem é o amor? Deus é o amor. Quem é Deus encarnado? Jesus, ele é amor. O Espírito Santo em nós é amor. Então, às vezes, a gente. E é muito interessante que daí ele fala, né? Se a gente às vezes pega e tenta ler diferente esse texto, com outro prisma, olhando para esse lado, o amor é uma pessoa, Deus é amor, Jesus é o amor porque é o Deus em carne. O Espírito Santo em nós é o amor porque é o Espírito de Cristo mandado para habitar em nós. Então a gente pode entender todos esses textos que dizem, olha, se Deus não for a prioridade, né? Eu posso fazer qualquer coisa, se Deus não for o meu amor, de nada vale, né? Ainda que eu tenha toda a profecia e tenha todo o conhecimento de tudo, se eu não tiver amor, nada serei. Então a gente já lê até de outra forma. Não é amor de fazer com carinho,
né? Porque quando a gente lê, às vezes, esse texto, a gente vai muito por esse lado, assim, né? Quando eu faço com amor, né? Fazer um bolinho para as crianças, fazer com amor. Não. É algo muito mais profundo, é algo muito mais racional, é algo estando em Deus. Ou seja, tudo que eu faço fora do Senhor não vale de nada. Tudo que eu faço com o Senhor não sendo prioridade, não vale de nada. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o amor. Faz sentido isso para vocês, meus irmãos? Já tinha parado para pensar por esse prisma? Que aí realmente você olha com uma outra perspectiva. Você olha, tira a perspectiva do sentimento seu e agora olha como Deus no meio do negócio. Isso é bem importante, né? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente. E aí a gente vai para as características do próprio Deus, né? Então tá até aqui no nosso quadro, né? O amor, ele é paciente. Quem é paciência em pessoa? O próprio Deus. Ele é paciência em pessoa. Por quê? Porque olha para nós. Nós somos um poço né? De problemas, de dores, de pecado, de desvios, e precisamos estar sempre pedindo, clamando pelo sangue de Jesus. Pensa num Deus paciente que vê tanta coisa acontecendo. E eu já falei isso em pregação e repito, pensa num Deus que às vezes está vendo nesse momento, infelizmente, acontecendo um estupro. Esse é o nível da paciência desse Deus. É pesado pensar por esse prisma, mas é verdade. Existe um Deus que vai vingar no tempo oportuno, mas existe um Deus que ainda está observando tudo com muita paciência. Com muita paciência. Então a gente precisa entender que esse é o caráter de Deus, esse é que é Deus, e é óbvio que a gente busca constantemente viver todos esses pontos de 1 Coríntios 13. Mas primeiro de tudo a gente precisa entender, esse é o Deus que eu sirvo. 1 Coríntios 13 é o caráter de Deus a quem eu sirvo. Ele é paciente. Ele é paciente. Segundo ponto, ó, ele é bondoso. A bondade de Deus. Mesmo que ele te dê só R$ 1, já é mais do que você merece. Tudo que ele já dá é bondade, porque é mais do que você merece. Então, esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus bondoso. Deus é amor. Ele é essa pessoa. Amém, meus irmãos? Amém. Não se vangloria. Então ele fala, né? Esse Deus, esse é o caráter de Deus. O que é não se vangloriar? Que ele não tem ciúme da glória dele. Tanto é que a palavra nos afirma que agora nós somos coparticipantes disso tudo. Nós somos co-herdeiros. Nós somos participantes dessa glória. Nós estamos com ele. Então, esse é o ponto. O amor não se vangloria. Por que o amor não se vangloria? Porque Deus permitiu que fôssemos parte desse reino. Não se orgulha. E aqui até eu coloquei no slide, né? Se tivesse orgulho, não haveria cruz. Já parou para pensar sobre isso? Se tivesse orgulho, não haveria cruz. E isso é pesadíssimo de se pensar, né? Então não existe um orgulho da parte desse Deus. Não existe um orgulho, não existe uma altivez desse Deus. Existe amor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Outro ponto. Deus não maltrata, né? Porque ele fala que o verdadeiro amor, ele não maltrata. No versículo 5, né, de 1 Coríntios 13. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Então, o amor de Deus não nos maltrata. E esse é o ponto. E é muito legal a gente refletir agora, olhar para Deus nesse exemplo de 1 Coríntios 13, porque se você é filho de Deus, tudo que acontece não é maltrato da parte de Deus.
Não é maltrato, porque ele é 1 Coríntios 13 encarnado. Então ele não te maltrata. Outros pontos também que ele fala, né? O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Então, é muito interessante que daí isso que pega, até retomando o que a gente falou no início, sobre que isso não está falando sobre sentimento. Porque no versículo 6 vai dizer, o amor não se alegra com a injustiça. Como assim? O amor tem um sentimento também? Esses tempos eu conversei com o irmão sobre isso, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Como que o amor, se ele é um sentimento, como que ele se alegra, ele tem sentimento? Por isso que estamos falando. O próprio Deus, Jesus Cristo, ele é esse 1 Coríntios 13 encarnado. E aí ele diz, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém, meus irmãos? Esse é o ponto. E aí ele termina, né? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Versículo 8. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Falando sobre Cristo. Nós conhecemos em parte. Conhecemos em parte, mas essa parte que nós conhecemos devemos profetizar. Por isso que ele fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá a vinda de Jesus. Então, quando o que é perfeito vir, o que é imperfeito desaparecerá. Então, meu irmão, existe o tempo oportuno que tudo que é imperfeito vai desaparecer. Tudo que está errado, tudo que está em desacordo, tudo que é injusto, uma hora, no tempo oportuno, tudo será vingado, tudo será resolvido. Mas ainda estamos vivendo num tempo de graça. Nós estamos vivendo o tempo da paciência desse Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Mais alguém tem algo para acrescentar, para agregar ou para perguntar também? Amém? Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos e que nos ama. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, estava até vendo. Creio que na próxima semana, o nosso estudo bíblico, a gente vai fazer ele via YouTube. Para quê? Para que ele fique mais prático para disseminar o conteúdo e também para a gente jogar mais conteúdos no nosso canal da Alvo, que tem abençoado bastante pessoas. Eu estava até vendo o levantamento e eu acho que tem quase 4.000 visualizações em todos os conteúdos da Alvo no YouTube. Então, de alguma forma, Deus permite que esse conteúdo chegue para vários irmãos. É claro que aqui tem a flexibilidade de fazer alguns desenhos, de alinhar, de conversar, de se ver, mas creio que pelo YouTube ele vai gerar também uma forma de alguns irmãos assistirem depois e a gente mandar para outras pessoas. Eu sei que tem irmãos, eu conversei com dois aqui no meu WhatsApp, que às vezes fica um pouquinho constrangido de entrar na sala, né? Então a pessoa se sente um pouco exposta. Então o YouTube ele é tudo muito mais de boa, né? Quem quiser falar no chat aparece ali, mas as pessoas podem assistir no YouTube sem se comprometer em aparecer o nomezinho da pessoa. Então, semana que vem a gente vai jogar no nosso YouTube. Amém, meus irmãos? Amém? Então, que Deus venha estar abençoando a vida de cada um. Alguém tem algum pedido de oração? A gente vai vai orar para a gente dar andamento aqui no nosso encerramento do nosso estudo de hoje. Amém? Se alguém tiver algum pedido de oração, coloque aqui no chat. Amém. Vamos orar, né, por essa virada de mês. Agradecer, né, por mais um mês que se encerrou. Glória a Deus, né? Glória a Deus que se encerrou mais um mês. Então,
Vamos orar por isso, para que em nome de Jesus nós possamos ter uma virada de mês abençoada. No nosso próximo final de semana, nós faremos a nossa ceia. Então, em nome de Jesus, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Então, esteja conosco, convide alguém para estar conosco. Se você lembra de algum irmão, até que frequenta que os nossos cultos da Alva, que está um pouquinho sumido também, dá um toquezinho nele e, e vamos e vamos louvar a Deus nesse próximo final de semana aí, que vai ser um culto abençoado. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Como esse texto fala, Pai, o teu amor nos constrange, Deus. Obrigado, Pai, porque nós servimos a um Deus poderoso, porque nós servimos a um Deus de amor, porque nós servimos a um Deus que não nos desampara, que apesar de nós, Pai, o Senhor faz, que apesar de nós, Pai, o Senhor, Pai, nunca desiste, Pai. Apesar das nossas falhas, Pai, o Senhor sempre ali está, Pai. Obrigado, Pai, porque o mundo não conhece um amor assim, Pai. E por isso que nós nos sentimos tão satisfeitos e tão completos, meu Deus. Por isso que nós sentimos realmente esse amor de forma tão genuína, Pai, real, Pai. Papai, eu te agradeço, Pai, por esse mês de fevereiro, Pai. Estamos encerrando esse mês, Pai. Hoje já é o dia 28, Pai. Que nós venhamos ter o mês de março abençoado, Pai, debaixo da tua graça, Pai. Debaixo do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque mais um mês o Senhor cuidou da gente. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa continuidade de semana. Abençoe os irmãos da Alvo, Pai. Abençoe aqueles irmãos que não puderam estar aqui. Abençoa, Pai, o nosso culto do final de semana, Pai. Realmente, Pai, nós queremos, Pai, te conhecer ainda mais, Pai. Graças a Deus, tudo que o Senhor tem ministrado nos nossos cultos, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor, Deus, nos leve a um novo nível, Pai, de profundidade como igreja, Pai, como irmãos na fé, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que realmente, Pai, a nossa casa, Pai, espiritual, Pai, venha ser um lugar acolhedor, Pai, um lugar onde as pessoas se sintam bem, Pai, se sintam acolhidas, se sintam amadas e conheçam a tua mensagem, Pai. Abençoa, Pai, também, Pai, a nossa noite de hoje, Pai, a continuidade da nossa semana, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana e até mais, meus irmãos.